Meu nome é Vitor Pires Venkowski. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, que está completando 54 anos agora em agosto, e também falar um pouquinho sobre os 254 anos do aniversário da cidade de Piracicaba. Como participante do IHGP, nós desenvolvemos uma série de atividades aí nos últimos anos para valorizar a história de Piracicaba, valorizar a história dos piracicabanos principalmente, né? E foi um momento muito especial, né? A gente, apesar, sempre quando a gente faz aniversário, a gente lembra um pouquinho do passado e também começa a pensar um pouco o que será do futuro nosso, né? E eu acredito que o passado do IHGP foi muito legal, foi muito interessante. Eu tive grandes oportunidades, fiz grandes amizades, né? Trabalhei com grandes presidentes e secretários e tesoureiros, então foi um momento muito especial. E eu também tive uma oportunidade muito grande no IHGP, porque quando eu ingressei foi um momento que a gente resolveu modificar grande parte aí das atividades do IHGP, principalmente com relação à digitalização, com relação a colocar o Instituto realmente nas redes sociais, né, na internet. Então foi um momento que a gente criou o site do IHGP, foi um momento que nós começamos a desenvolver esse site, né, que passou por 3 versões, né, e começamos a digitalizar o máximo possível das informações e colocar todo esse conteúdo aí na internet, sempre pensando que quando a gente tem um conteúdo, né, como é que a gente faz para valorizar esse conteúdo? Nós valorizamos quando as pessoas usam esse conteúdo. Não adianta ter um documento raríssimo, uma foto fantástica numa gaveta. A gente precisa disponibilizar isso na internet, nas mídias sociais, para que as pessoas usem. Quando as pessoas usam, é que a gente está valorizando o acervo, né? Então, a partir disso, a gente começou a fazer um trabalho muito grande aí no IHGP para digitalizar o máximo possível de fotos e documentos, de revistas e livros. E daí a gente acabou criando aí um site aí muito interessante, que eu sem querer exagerar muito, né? Eu acho que dentre os institutos históricos e geográficos do Brasil, eu acho que o de Piracicaba é um dos melhores, tá? Porque foi exatamente isso que a gente definiu lá no início, né? A gente falou, vamos criar o melhor site dos institutos históricos e geográficos do Brasil e principalmente disponibilizando todo esse conteúdo, né? Então esse é um trabalho que agora, claro, mais recentemente surgiram aí as mídias sociais, né? Uma série de formas novas de relacionamento com as pessoas. Então, eu acho que as coisas estão mudando bastante, mas se a gente souber aproveitar muito bem essa parte digital, que, né, a gente vive muito nesse mundo digital, se a gente souber aproveitar muito bem, a gente vai conseguir atender os objetivos do IHGP, que é preservar e divulgar a história de Piracicaba e dos piracicabanos. Então eu acho que assim, o Instituto, a cada ano que passa, eu acredito que está sempre melhorando, sempre inovando, e envolvendo as pessoas. Na verdade, todo o trabalho que é feito pelo IHGP, ele envolve as pessoas, né? A gente está sempre discutindo pessoas, discutindo as histórias das pessoas, né? E eu acho que o trabalho está muito bem feito aí. Os piracicabanos podem ter certeza que esse trabalho voluntário dos membros do IHGP sempre tem um lado positivo aí, sempre tem resultados positivos e eu acho que esse aí, a gente pode dizer aí, pelo menos no meu ponto de vista aí, que o Instituto está cumprindo a sua missão aí de cuidar da história, né? E, bom, e pensando um pouco no futuro, né, eu já falei um pouco do passado, né, falar um pouco do futuro, eu cada vez eu fico mais convencido que o Instituto tem uma importância muito grande. Hoje nós vivemos um mundo, principalmente das fake news, né? Tem muita história totalmente equivocada, uma falta de qualidade no trabalho das informações que são divulgadas hoje. Então isso aí acaba sendo, essa quantidade enorme de informações acaba confundindo muito mais do que ajudando, né? Então, por conta disso, né, nada melhor do que ter um IHGP para colocar ordem nessa bagunça aí, né? Então, cada vez mais eu acho que nós temos que
entender o que está acontecendo, né, que a quantidade de informações é muito grande, tá, e que a gente precisa pôr ordem nisso. Tá? Então é um trabalho também muito difícil, né, porque agora a gente está falando de uma mídia social aí que abrange o mundo todo, né, então é claro que isso aí dá um pouco mais de trabalho, mas é importante a gente começar a pensar no futuro. Né? O futuro é que nós temos que investir muito mais aqui para cuidar da história de Piracicaba, senão a história vai se perder. Né? A gente acaba, às vezes, valorizando alguns fatos e alguns pontos assim que estão acontecendo que não faz parte da história, não é nem interessante para a história de Piracicaba. Né? Então eu acho que a gente precisa realmente se organizar como IHGP, receber recursos do setor público e do setor privado para poder trabalhar bastante aí a história de Piracicaba e dos piracicabanos. E eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, porque o grupo está sempre unido, né? Os membros do IHGP estão sempre unidos. Todo ano nós temos aí alguns membros novos assumindo posições importantes no IHGP, e isso mostra que o Instituto está vivo, que ele está atuante. Né? Tá? Então eu acho que é isso que é uma mensagem que eu gostaria de dizer. Né? Nós estamos em Piracicaba mais uma vez em agosto, completando mais um aniversário. É uma cidade, quem analisa aí a história, né, vê que tem grandes histórias aí construídas pelos piracicabanos, né? Então a Piracicaba não chegou onde chegou hoje, né, com esse maravilha, tanto na parte ambiental, quanto na parte cultural, na parte esportiva também, né? Nós não chegamos nesse nível aí sem grande esforço, né? Então a gente tem que sempre lembrar que o que existe hoje foi construído por pessoas no passado, né? Então nada melhor do que nesse momento de aniversário da cidade a gente valorizar muito bem as pessoas que ajudaram a construir essa cidade que nós moramos, que é o que interessa muito para a gente, né? É desenvolver a cidade de Piracicaba. Então não deixem também de visitar o site do IHGP, lá tem uma grande quantidade de documentos, de livros, de fotos, todos disponibilizados gratuitamente, então visitem o site que é ihgp.org.br e também participem das mídias sociais do IHGP. Né? Então é a melhor forma hoje de troca de informações, de interação entre os pesquisadores e a sociedade. Então, participem das mídias sociais, do site, que é todo um conteúdo gratuito aí que pode ser muito importante aí para professores, estudantes e pesquisadores. Então, eu queria dar os parabéns aí para a cidade de Piracicaba e também para o IHGP, que está completando mais um aniversário, e que o trabalho precisa continuar. Né? E eu acho que a atual diretoria está bem empenhada e com certeza nós vamos chegar aí em grandes conquistas aí nos próximos anos. Obrigado e até a próxima.